O superalimento que cresce sem esforço. Dona Maria sempre dizia que a vida era como uma horta, se você não cuidar, só nasce mato. E ela entendia do assunto. Morava num bairro simples da periferia, num terreninho pequeno, mas cheio de vasos, garrafas PET cortadas e canteiros improvisados. Plantava de tudo: alface, couve, cheiro verde, até tomate. Mas tinha um problema: faltava tempo. Entre o trabalho na padaria, os netos para cuidar e as idas ao mercado, mal sobrava energia para regar as plantas direito. Ai, meu Deus, essa couve tá mais murcha que eu depois de um dia de faxina, resmungava, passando a mão nas folhas amareladas. Foi então que, numa tarde de domingo, seu neto Lucas, de 12 anos, chegou correndo com uma sacola plástica na mão. Vó! Vó! Olha o que eu achei no terreno baldio perto da escola. Dona Maria franziu a testa. Lucas era curioso demais, e ela já tinha encontrado de tudo nas mãos dele: lagartixas, pedras brilhantes, até um sapato velho que ele jurou ser tesouro pirata. O que é isso, menino? Não me traga bicho estranho, não. Não é bicho, vó. É uma planta. E tá cheia de bolinhas vermelhas. Dona Maria pegou a sacola e olhou com cuidado. Dentro, havia um galho fino com folhas verdes e uns frutinhos redondos, vermelhos como contas de colar. Isso é quelite, Lucas. Ou melhor, é uma espécie de quelite. Mas não sei se dá para comer, não. A professora disse que tem um monte de planta que a gente acha que é mato, mas é comida. Tipo a taioba, a serralha. Taioba é bom, mas tem que saber cozinhar direito, senão dá dor de barriga. E serralha, bom, serralha até que é gostosa, mas é rala demais. Não enche barriga de ninguém. Lucas cruzou os braços. Mas a professora falou que essa planta aqui é diferente. Ela disse que é um superalimento. Dona Maria riu. Superalimento? Meu filho, superalimento é coisa de rico. Aqui em casa, superalimento é arroz com feijão. Mas Lucas não desistiu. No dia seguinte, levou a planta para a escola e mostrou para a professora de ciências. Ela examinou, tirou fotos, pesquisou no celular e, no fim, chamou a turma toda para ver. Gente, isso aqui é uma maravilha! Disse a professora, animada. É a Physalis peruviana, mas todo mundo conhece como Physalis ou camapu. Tem mais vitamina C que a laranja, mais ferro que o espinafre e ainda ajuda a controlar o açúcar no sangue. Sério? Perguntou o Lucas, de boca aberta. Sério. E o melhor, ela cresce sozinha. Não precisa de muito sol, nem de água todo dia, nem de adubo. É só plantar e deixar a natureza fazer o resto. Quando Lucas contou tudo para a avó, Dona Maria ficou desconfiada. Se é tão bom assim, por que a gente nunca ouviu falar? Por que ninguém dá bola para ela, vó? A professora disse que ela nasce em qualquer lugar, até em terreno baldio. Mas como as pessoas não conhecem, arrancam achando que é mato. Dona Maria coçou a cabeça. Bom, se é assim, vamos fazer um teste. No fim de semana, ela e Lucas foram até o terreno baldio e cavaram com cuidado. Encontraram mais 3 pés de Physalis, com aquelas bolinhas vermelhas brilhando entre as folhas. Transplantaram tudo para uns vasos velhos e levaram para casa. E agora? Perguntou o Lucas. Agora a gente espera. Se ela crescer mesmo sem cuidado, aí eu acredito. E não é que cresceu? Em 2 semanas, os galhos estavam maiores, as folhas mais verdes, e as bolinhas vermelhas começaram a aparecer em quantidade. Dona Maria regava só de vez em quando lembrava. Às vezes, até esquecia. Mas a planta parecia não se importar. Olha só, vó. Tá até dando flor. Lucas apontou para um botãozinho amarelo que começava a abrir. Pois, Dona Maria cruzou os braços, impressionada. Parece que essa danada gosta mesmo de ser deixada em paz. Quando os frutos ficaram maduros, ela colheu um punhado e levou para a cozinha. Lavou bem, tirou a casquinha fina que envolvia as bolinhas e provou uma. Doce, mas com um azedinho gostoso.
parece tomate com um toque de limão. Lucas experimentou também. Nossa, vó! É bom mesmo. Dona Maria pensou um pouco. Sabe o que isso significa? Que a gente pode ter comida boa sem gastar quase nada. E ainda por cima, saudável. E se a gente plantar mais? Perguntou o Lucas, animado. Vamos plantar sim. Mas não só aqui em casa. Vamos contar para todo mundo do bairro. E foi assim que começou a revolução silenciosa da Fisales na periferia. Dona Maria e Lucas ensinaram os vizinhos a reconhecer a planta, a colher e a usar na comida. Dona Joana, que morava na casa ao lado, fez um molho com as bolinhas e serviu com frango. Ficou uma delícia. Seu Antônio, do mercadinho, começou a vender mudas por R$ 1. Até a merendeira da escola de Lucas passou a colocar Fisales na salada das crianças. Vó, a professora disse que a gente devia escrever um livro sobre isso, contou o Lucas um dia. Livro? Dona Maria riu. Que nada, meu filho. A gente não precisa de livro. Basta mostrar para quem quiser ver. A natureza já fez o trabalho dela. A gente só precisava prestar atenção. E assim, entre risadas, panelas fumegantes e vasos espalhados por quintais, a Fisales se tornou o superalimento que ninguém esperava. Crescia sem esforço, alimentava sem custo e, o melhor de tudo, mostrava que às vezes as melhores coisas da vida estão bem debaixo do nosso nariz, ou, no caso, no terreno baldio da esquina. Dona Maria acordou cedo no sábado. O sol mal tinha nascido, mas o quintal já estava cheio de movimento. Seu Antônio tinha deixado um recado no portão. Maria, trouxe mais mudas. Tem gente da cidade vizinha querendo conhecer. Ela sorriu e foi até a cozinha. Lucas ainda dormia, enrolado no cobertor. Na mesa, um bilhete. Vó, hoje eu levo Fisales para a escola. A professora vai fazer geleia com a turma. Dona Maria pegou uma cesta e saiu. No terreno baldio, as plantas estavam mais altas, carregadas de frutinhas laranjas. Uma vizinha, a Dona Rita, já estava lá, colhendo. Olha só, Maria! Minha neta falou que isso é tipo um tesouro escondido, disse Dona Rita, rindo. Tesouro mesmo, respondeu Dona Maria. E o melhor é que não precisa cavar muito fundo para achar. As duas riram. De repente, um barulho de carro parando na rua. Era o prefeito, acompanhado de uma moça de óculos e um caderno na mão. Dona Maria? Chamou o prefeito. Essa é a jornalista da rádio. Ela quer fazer uma reportagem sobre a Fisales. A moça sorriu e estendeu a mão. É verdade que essa planta cresce até em vaso de margarina? Cresce até em lata de sardinha, brincou Dona Maria. Basta um pouco de terra e sol. A jornalista anotou tudo. Depois, perguntou, e como a senhora descobriu? Dona Maria olhou para o terreno, para as crianças brincando ali perto, para as mudas que já brotavam nos cantos. Ah, minha filha, e foi sem querer. Um dia, a gente só parou para olhar. E viu que o que a gente precisava já estava ali. Lucas apareceu na porta, esfregando os olhos. Vó, a professora disse que a gente pode vender geleia na feira da escola. Ótimo, disse Dona Maria. Mas primeiro, vamos tomar café. Com Fisales, claro. E assim, entre colheitas, risadas e novas ideias, a Fisales continuou se espalhando. Não como uma moda, nem como um produto caro. Mas como algo simples, que crescia onde menos se esperava, lembrando a todos que, às vezes, a vida já nos dá tudo de bandeja. Só precisamos saber olhar. Dona Maria serviu o café na mesa de madeira. O cheiro de pão fresco se misturava com o doce das Fisales. Lucas pegou uma e mordeu, fazendo careta. Tá azeda, vó. É assim mesmo, meu neto. Depois fica doce. A professora de Lucas, Dona Ana, chegou na varanda. Trazia um caderno cheio de rabiscos. Maria, as crianças querem fazer um projeto sobre a Fisales. Pode ser? Dona Maria riu. Claro. Mas não precisa complicar.
A planta não gosta de pressa. Dona Ana assentiu. Eles já fizeram desenhos, medidas, até uma música. Querem mostrar na feira. Lucas pulou da cadeira. Eu ajudo, vó. A gente pode levar as mudas para a escola. Isso mesmo. E quem sabe outras pessoas aprendem a plantar também. Naquela tarde, o quintal virou sala de aula. As crianças cavaram a terra, plantaram sementes e regaram com cuidado. Uma menina chamada Sofia perguntou: Dona Maria, por que a Fisales cresce em qualquer lugar? Porque ela é teimosa, igual a gente. Não precisa de muito, só de um pouquinho de atenção. Sofia sorriu. Então ela é como a gente. Exatamente. No fim do dia, as crianças foram embora com mudas nas mãos. Dona Maria ficou olhando o quintal, agora cheio de buracos e pés de Fisales. Lucas voltou correndo. Vó, esqueci de perguntar, a gente pode fazer suco também? Pode tudo, meu neto. A Fisales é assim. Dá o que a gente precisa. E assim, entre perguntas, risadas e novas tentativas, a planta continuou crescendo. Não só no quintal de Dona Maria, mas nas casas dos vizinhos, na escola, até na praça da cidade. Ninguém mais estranhava ver aqueles frutinhos alaranjados pendurados em cercas ou brotando entre pedras. Um dia, um homem de terno passou pela rua e parou para olhar. Era o dono de uma grande rede de mercados. Viu as crianças colhendo Fisales e se aproximou. Quem é a responsável por isso? Dona Maria limpou as mãos no avental. Sou eu. Quero comprar sua produção. Posso pagar bem. Ela olhou para as crianças, para o quintal, para o sol se pondo. Não precisa. A Fisales não é minha para vender. Ela cresce para quem quiser. O homem franziu a testa. Mas é um desperdício. Poderia ser um produto de luxo. Ou podia continuar sendo só uma fruta boa, que alimenta quem precisa. Ele balançou a cabeça e foi embora. Lucas cochichou. Vó, a gente podia ficar rico. Riqueza não é só dinheiro, meu neto. É ter o que comer, ter saúde, ter tempo para brincar. A Fisales já nos deu isso. E assim, a planta seguiu seu caminho. Crescendo onde menos se esperava, lembrando que as melhores coisas da vida não precisam de rótulos caros. Só de alguém disposto a olhar. Dona Maria se abaixou e colheu mais uma Fisales. O suco alaranjado escorreu pelos dedos dela. Olha só, Lucas. Essa aqui tá no ponto. O menino mordeu uma e fez careta. Nossa, que azedo. Ela riu. Azedo agora, doce depois. É assim que a vida funciona. Do outro lado da cerca, o vizinho seu João apareceu com uma enxada no ombro. Maria, tô vendo que sua plantação tá invadindo meu terreno de novo. Desculpa, João. A Fisales não pede licença para crescer. Ele resmungou, mas não pareceu bravo. Bom, pelo menos tá dando fruta. Minha galinha comeu umas e botou o ovo amarelo que nem ouro. Viu? Até as galinhas agradecem. Seu João coçou a cabeça. E se a gente fizesse uma feira? Só para trocar as frutas por outras coisas? Lucas pulou. Eu quero. Posso levar meus amigos? Dona Maria sorriu. Pode. Mas não vai vender, não. É só para trocar. No sábado, o quintal virou um burburinho. As crianças corriam com cestos. As mães trocavam Fisales por ovos, por pães, por remédios caseiros. Até o homem de terno voltou, mas dessa vez sem pressa. Ficou parado, observando. Ainda acha que é desperdício? Perguntou Dona Maria. Ele suspirou. Talvez eu é que estivesse desperdiçando meu tempo. E foi embora de mãos vazias, mas com um sorriso no rosto. À noite, quando todos foram embora, Lucas se deitou na grama ao lado da avó. Vó, e se a Fisales crescer no mundo todo? Aí o mundo vai ter que aprender a dividir. Ele fechou os olhos. Eu gosto dessa ideia.
E a lua iluminou as plantas, que já começavam a brotar entre as pedras do caminho. Porque é assim, as coisas boas não pedem permissão. Elas simplesmente crescem. No dia seguinte, Lucas acordou com um barulho estranho. Alguém batia na porta de casa. Era cedo, o sol mal tinha nascido. Quem será? Resmungou Dona Maria, enrolando o chale nos ombros. Quando abriu, deu de cara com a vizinha do fim da rua, a Dona Rita, segurando um balde cheio de fizares. Maria, pelo amor de Deus, me ensina como faz? Pediu, quase sem fôlego. Plantei ontem à noite e já tá brotando. Dona Maria riu. Não tem segredo, Rita. Só precisa de um pouco de terra e paciência. Paciência? A mulher franziu a testa. Mas eu quero agora. Lucas, que tinha acordado e vinha espiando, não aguentou. Vó, a gente devia fazer um mutirão. Todo mundo planta junto. Dona Maria coçou a cabeça. Boa ideia. Mas vai ter que ser rápido. Já tá todo mundo sabendo. E não era exagero. Antes do meio-dia, o quintal estava lotado de novo. Gente que nunca tinha trocado uma palavra agora se ajudava. O senhor João, que vivia resmungando, cavava buracos. A menina Lúcia, que morava na Casa Azul, distribuía sementes. Até o dono do mercadinho apareceu com um saco de adubo velho. Para ajudar, disse, envergonhado. Dona Maria olhou em volta e sorriu. Tá vendo, Lucas? As coisas boas não crescem só na terra. Crescem nas pessoas também. O menino assentiu, mas algo o incomodava. E se alguém tentar vender a Fisales? Tipo, cobrar dinheiro? Dona Rita, que estava perto, ouviu e balançou a cabeça. Ah, isso não vai rolar. Já tentaram. A planta murcha na hora. Parece que ela sabe. Lucas arregalou os olhos. Sério? Sério. Dona Maria piscou. Ela só cresce para quem divide. Naquela tarde, enquanto o sol se punha, as primeiras fisales do mutirão já estavam altas. As crianças brincavam de pular entre os pés de planta, rindo. Os adultos conversavam baixo, como se tivessem medo de acordar um sonho. E agora? Perguntou Lucas, deitado na grama de novo. Agora a gente espera, respondeu a avó. E cuida. Mas e se crescer demais? Dona Maria riu. Aí a gente acha mais gente para dividir. Lucas fechou os olhos. O vento mexia nas folhas, e ele jurava ouvir um sussurro. Não era só a Fisales crescendo. Era algo maior. Vó? A gente vai contar para o mundo todo? Ela demorou um pouco para responder. Não sei. Mas acho que o mundo já está sabendo. E, de fato, naquela mesma noite, em quintais distantes, em cidades que ninguém nunca tinha ouvido falar, pequenas folhas verdes começaram a brotar entre as pedras. Sem ninguém plantar. Sem ninguém pedir. Só porque era hora. A manhã seguinte chegou com cheiro de terra molhada. Lucas acordou antes do sol, os olhos ardendo de sono, mas a cabeça cheia de perguntas. Pulou da cama e correu pro quintal. A Fisales já não era mais só um brotinho. As folhas tinham crescido, largas e brilhantes, como se alguém tivesse passado cera nelas. No meio delas, 3 frutinhas redondas, verdes ainda, mas prometendo. Vó! Gritou, quase tropeçando nos próprios pés. Dona Maria apareceu na porta, enrolada num chale velho. Olhou pro pé de planta e suspirou. Já estava na hora de acordar mesmo. Elas estão crescendo rápido. Lucas se agachou, tocou uma das frutinhas com cuidado, como se fosse quebrar. E se a gente colher e elas sumirem? A avó se aproximou devagar. Sentou na grama ao lado dele. A gente não sabe de nada, meu filho. Só uma coisa, elas estão aqui porque precisam estar. Lucas franziu a testa. Precisam? É. Como a chuva, como o sol. Não pergunta pro céu porque ele brilha. Ele brilha, e pronto. O menino ficou quieto.
Depois, cutucou a terra com o dedo. E se alguém quiser roubar? Dona Maria riu, mas não era uma risada feliz. Ah, Lucas, se alguém quiser, vai tentar. Mas olha só. Ela apontou pro quintal vizinho. Entre as tábuas da cerca, um galho fino se esticava. No fim dele, uma fisális igualzinha a deles. Tá vendo? Não adianta forçar. Ela escolhe onde quer nascer. Lucas olhou em volta. No muro, no canteiro de ervas, até na rachadura do chão da varanda. Pequenos brotos verdes surgiam em todos os cantos. Então, a gente não é especial? A avó passou a mão no cabelo dele. Todo mundo é especial, meu neto. Mas a Fisális não tá aqui só pra gente. Ela tá aqui pra todo mundo que souber olhar. Nesse momento, a porta da casa rangeu. Era o seu João, vizinho de Dona Maria, de pijama e chinelos. Maria, ele falou baixo, como se tivesse medo de assustar as plantas. A senhora viu? Dona Maria assentiu. Vi, João. Eu não plantei nada. Juro. Eu sei. Então, o que a gente faz? Ela olhou pro céu, onde o sol começava a aparecer. A gente cuida. E divide. Seu João coçou a cabeça. Mas e se vierem pessoas de fora? Gente que só quer vender? Lucas sentiu um nó na garganta. Nunca tinha pensado nisso. Dona Maria levantou devagar. Aí a gente ensina. Mostra que não é para vender. É para comer. É para viver. O vizinho ficou olhando para as Fisális um tempão. Depois, balançou a cabeça. Tá bom. Mas se alguém perguntar, eu não sei de nada. Dona Maria sorriu. Ninguém sabe, João. Só a terra. E assim, sem ninguém combinar, os quintais daquela rua viraram um só. As cercas não importavam mais. As Fisális cresciam por todo lado, como se sempre tivessem estado ali. Lucas se levantou, espanou a terra da calça. Vó, posso levar umas para a escola? Ela olhou para ele, séria. Pode. Mas não esquece, não é presente. É convite. O menino entendeu. Pegou 3 frutinhas pequenas, ainda verdes, e guardou no bolso. Naquela tarde, na escola, ele mostrou para a turma toda. As crianças ficaram de boca aberta. A professora, Dona Clara, chegou perto e tocou numa das Fisális com cuidado. Onde vocês acharam isso? Cresceu sozinho, Lucas respondeu, orgulhoso. Dona Clara olhou para ele, depois para as frutinhas, depois pro céu. Então é verdade, ela murmurou. O quê? Perguntou a menina da frente, a Júlia. A professora balançou a cabeça, como se acordasse de um sonho. Nada. Só que a natureza é mais esperta que a gente. E naquela mesma semana, na hora do recreio, as crianças começaram a plantar Fisális no jardim da escola. Não precisaram cavar buraco. Só colocaram as sementes no chão e esperaram. No dia seguinte, já tinha brotado.